Olá, tudo bom? Hoje eu vou te falar o que acontece no seu corpo quando você fica 30 dias sem comer pão. O que acontece com o seu peso, metabolismo, energia, com a sua fome, com o intestino e até mesmo com a circulação. Eu vou te falar, inclusive, o que você pode utilizar no lugar do pão para substituir esse alimento no seu café da manhã, no seu lanche da tarde. Então você vai amar esse vídeo, principalmente se você sofre com barriga inchada, se você quer controlar o peso ou o açúcar do sangue, fica aí até o final, você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você come pão no dia a dia, em qual horário o pão entra na sua rotina e qual é o tipo de pão que você compra. Você compra uma marca específica ou que tá mais barato? Escreve pra mim aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar ver o seu comentário. Se você puder, já vai deixando a sua curtida no vídeo, isso é muito importante pra mim aqui no canal. Isso mostra pro YouTube que você apoia o canal, que você confia no meu conteúdo e me ajuda também fazendo com que esse vídeo chegue a mais pessoas que realmente precisam. Muito importante a gente falar sobre essa questão de tentar substituir o pão em alguns momentos do dia ou até por alguns dias, né? Como esses 30 dias que eu vou te falar aqui, porque a gente sabe que o pão muitas vezes pode ser um problema para algumas pessoas. Na prática, quase ninguém come o pão sozinho. Então, esse é um dos problemas do pão, com o que a gente acompanha ele. Muitas vezes ele vem com manteiga, com margarina, com geleia, com requeijão, com cream cheese. Vem com muita coisa calórica, gordurosa. Depende também da sua própria escolha do pãozinho, né? Porque tem gente que fala assim pra mim, ai Patrícia, eu como pão integral. Mas quando você vai observar o rótulo, tem farinha integral ali, mas o primeiro ingrediente ainda acaba sendo a farinha branca, refinada. Então ele é um integral meio que fake, né? Porque, na verdade, a proporção de farinha integral e de fibras é relativamente baixa. Isso é uma questão para a gente levar em consideração. Além do que para muitas pessoas o pão acaba sendo um gatilho, né? Para você sentar ali, tomar mais um cafezinho, comer mais coisas. Então fica mais difícil de controlar a quantidade. Então, muitas vezes, quando a gente consegue falar assim, não, eu não vou comer pão nenhum por 30 dias, a gente consegue pensar em alternativas mais saudáveis e, de fato, começa a ver algumas melhoras significativas no nosso corpo, na nossa saúde. Vamos falar mais sobre isso aqui agora. Primeira coisa que muitas pessoas reparam nesses 30 dias é a diminuição daquela fome excessiva. A gente sabe que o pão branco com aquela farinha refinada, ele se comporta como açúcar no nosso sangue. O pão, ele tem amido, mas ele é um amido de digestão muito rápida e quando ele chega no estômago, ele é quebrado muito rapidamente em glicose. E quando ele chega lá no intestino, ele é absorvido de fato como glicose. Então, para o nosso corpo, não faz diferença você comer um açúcar ou comer um pão branco, principalmente se você come uma grande quantidade, né, e várias vezes ao dia. Então, como o açúcar entra muito rapidamente na corrente sanguínea, o mecanismo do nosso corpo para organizar essa glicose e guardar esse excesso de glicose é secretar em mais insulina, né? Então, depois que secreta essa insulina, de fato, o açúcar do sangue que estava ali, né, circulando, entra para as células e cai rapidamente. E manda um sinal para o nosso cérebro de fome. Por isso que muitas pessoas falam que depois de comer um pão no café da manhã, um pão francês com manteiga, no meio da manhã sentem muita fome e fica difícil não comer um lanchinho de manhã ou beliscar alguma coisa. Então muitas pessoas que retiram o pão conseguem ter um controle melhor dessa questão glicêmica e da questão da fome também. Muitas pessoas relatam que rapidamente sentem uma perda de peso significativa. E claro que isso pode ter a ver com a retirada do pão, mas pode ter a ver também com a diminuição do excesso de açúcar que é secretado naquele momento, né, para o intestino, e do excesso do glicogênio. A gente sabe que muitas pessoas que diminuem a quantidade de carboidratos simples e de alimentos ultraprocessados começam a reduzir também o sódio, começam a melhorar o volume intestinal, começa a desinchar. Nem sempre é diminuição de gordura, né, porque a gente sabe que emagrecer é diferente de perder o peso, diminuir o peso. Mas como você diminui a quantidade de carboidrato simples e esses picos de insulina, pode ter uma diminuição no volume corporal, no peso corporal, e isso pode te ajudar também se você está querendo controlar o peso. Outra questão que acontece com muitas pessoas é sentirem que a energia está mais estável. Como a gente passa a não ter tantos picos de glicose, de insulina, esse sobe e desce de glicose no nosso corpo aí ao longo do dia,
os níveis de energia ficam mais estáveis. Principalmente quando você substitui o pão por alimentos mais saudáveis e combinações mais saudáveis, como vou te falar aqui de alguns exemplos daqui a pouco. Então, como os níveis de açúcar do sangue ficam mais estáveis, você se sente com mais energia, com mais foco, com mais clareza mental também. E esse é outro ponto muito interessante. Outra questão super interessante é que muitas pessoas relatam depois de 30 dias que melhorou os níveis até mesmo de triglicerídeos. Os triglicerídeos são uma gordura do sangue muito interessante, porque apesar deles sinalizarem a quantidade de gordura que tem no nosso sangue, eles estão muito relacionados com a quantidade de carboidrato simples que a gente consome no dia a dia. Como eu te falei, quando a gente consome muito açúcar, ele entra rápido na corrente sanguínea e o corpo secreta insulina para guardar em forma de gordura, né? Normalmente que são os triglicerídeos. E muitas vezes nessa região central, visceral, abdominal, aumentando a barriga de muitas pessoas e os triglicerídeos no próprio exame de sangue. Eu não estou falando aqui que só de retirar o pão você vai conseguir controlar os seus triglicerídeos, mas pode ser uma estratégia muito interessante se você é uma pessoa que tende a consumir muito pão no dia a dia, faz uma diferença significativa sim. Eu tenho aqui no canal uma playlist como controlar o colesterol, os triglicerídeos, e vou deixar aqui embaixo na descrição para te ajudar ainda mais se você precisar de ajuda. Outro benefício para muitas pessoas pode estar relacionado com o trânsito intestinal, o volume intestinal e até mesmo constipação, ressecamento intestinal. Isso porque muitas pessoas que consomem muito pão branco no dia a dia consomem poucas fibras na sua rotina. E quando substituem esse pão branco por opções mais saudáveis, com mais fibras, gorduras saudáveis, tem uma melhora do trânsito intestinal. Então muitas pessoas que param de comer o pão e comem alternativas mais saudáveis me falam: Patrícia, foi incrível porque eu consegui melhorar minha digestão, meu intestino, eu não fico mais com tanta azia, com tanto refluxo, porque a gente sabe que muitas pessoas que têm uma certa intolerância ao glúten podem ter essa relação de ficar com mais azia, mais dificuldade de digestão, parece que o alimento fermenta mais no intestino, o intestino fica mais lento, mais preguiçoso. Então essa pode ser uma alternativa muito interessante em substituição ao pão, né? Esses alimentos mais saudáveis para melhorar esse processo digestivo como um todo. Quando a gente pensa em tirar o pão, tem gente que fica desesperado mesmo, porque o pão muitas vezes é a base de muitas pessoas, né? Quando você vai fazer um recordatório habitual, o pão às vezes está no café da manhã, tá no lanche da tarde, tá de jantar para pessoa que não quer comer, então muitas vezes ele entra, é um coringa, né? Então às vezes pode dar um certo pânico, assim, tipo, vou tirar o pão, então eu vou passar fome. A ideia, obviamente, não é essa. A ideia é você conseguir substituições saudáveis, interessantes e saborosas para você poder variar no dia a dia. Então, uma coisa para você pensar é que o pão, normalmente, ele enche a gente, né? Ele tem um volume grande. Então, não adianta você trocar o pão por uma fruta ou por uma, sabe, uma cambuquinha de melão. Vai sentir fome rapidamente. Então, o importante é que nessa refeição que você vai substituir o pão, você não troque só por umas 2, 3 bolachinhas, que não vai adiantar nada. O ideal é que você consuma algum tipo de refeição que tenha proteína para te dar saciedade, que tenha fibra e que tenha até gorduras saudáveis para fazer com que você consiga sustentar essa sensação de saciedade por mais tempo e justamente não ficar beliscando logo após essa refeição em que você retirou o pão. Muito importante também, se você for de fato fazer esse desafio aí de tirar o pão por 30 dias, que você tenha uma certa organização, primeiro para você ir testando e variando receitas e preparações diferentes, mas segundo também para você não ser pego de surpresa. O que acontece é que às vezes a gente não organiza, nem que seja mentalmente o que a gente vai comer, e quando vê tá sem vontade de cozinhar, sem criatividade, sem tempo mesmo, e acaba indo de novo pro pão, que acaba que é uma coisa mais prática. Então, se você puder, o planejamento vai te ajudar, não precisa ser nada extensivo, mas separar assim, na segunda, na quarta e na sexta eu vou comer isso de café da manhã, terça e quinta aquilo, nem que você já deixe esquematizado só na sua cabeça, isso vai te facilitar e vai prevenir que você caia naquele risco, né, naquela armadilha de não sei o que comer, eu vou pro pãozinho de novo. Vamos pensar então o que a gente pode acrescentar para fazer essa substituição. Claro que a primeira coisa quando a gente pensa em não comer pão, pode ser fazer um wrap caseiro em que basicamente a gente acrescenta água a alguma farinha mais saudável, como por exemplo aveia mesmo em flocos ou farelo de aveia. Nesse caso você pode até bater o farelo no liquidificador se você quiser para ele ficar mais fininho e hidratar melhor, mas você também pode fazer isso com farinha de chia, farinha de linhaça. Esses wraps são muito práticos porque basicamente é água com uma dessas farinhas aí que eu te falei, saudáveis, um pouquinho de sal e você deixa hidratar uns minutinhos e finaliza na frigideira, tipo um wrap mesmo, um rapidez, uma tortilha de frigideira. E é muito prático, porque aí você pode rechear com queijo, com tomate,
com, enfim, um que você tá acostumado, uma pastinha de frango, uma pastinha de atum, entra realmente no lugar do pão e é super saboroso. Inclusive, eu vou deixar para você algumas receitas de substituição ao pão aqui embaixo na descrição. A segunda ideia ainda é pensar num tipo de tortilha, assim, mas ainda mais enriquecida, em que você pode colocar mais fibra, mais proteína, mais antioxidante, que você utiliza como base o ovo com algum vegetal. Você pode fazer com cenoura ralada, com beterraba ralada. Se você quiser ir para uma linha ainda mais low carb, com abobrinha ralada, com chuchu ralado, funciona super bem. Então a gente rala o vegetal, coloca o ovo e faz bem fininho na frigideira com sal, pimentinha do reino. E também da mesma forma dá pra você rechear, fica uma delícia. Outra opção super prática são panquequinhas que a gente pode fazer pro café da manhã, pro lanche da tarde. Quando a gente pensa em panqueca, dá até ai meu Deus, que preguiça. Mas assim, não é. Porque a panqueca, quando você pensa por básica, que tem ovo, tem algum tempero, se for salgada, você bota um salzinho, e se for doce, você pode botar uma canela, até mesmo um cacau. E a farinha para dar a base, pode ser mais uma vez a aveia, o farelo de aveia, a chia linhaça, mas também pode ser farinha de amêndoas, farinha de amendoim moído, pode ser farinha de grão de bico, pode ser até mesmo com um pouco de psyllium para dar mais fofura. Eu tenho muitas receitas de panqueca aqui no canal que são rápidas, saudáveis e deliciosas. E aí eu vou deixar também aqui embaixo os links para elas na descrição. Se você ainda quiser mais ideias dessas panquequinhas doces, você pode utilizar como base a própria fruta. Por exemplo, uma banana amassada com ovo e um coco ralado. Inclusive, essa foi uma das minhas receitas campeãs aqui do canal. Fica linda e fica super saborosa. Ou você ainda pode acrescentar o cacau mesmo, se você quiser. E acrescentar uma outra fruta, acrescentar uma outra farinha. Foi como eu te disse, eu tenho muitas receitas de panqueca doces e salgadas e elas vão ficar aqui para te inspirar. Outra opção, se você quer praticamente zero carboidrato, é utilizar o pão de frango. Eu tenho algumas receitas aqui no canal porque eu particularmente adoro. Ultra proteico e praticamente zero carboidrato, como eu te falei, e baixa gordura saturada, né? Porque a gordura do frango sem pele é baixa. Então ele pode ser uma boa opção. Lembrando que dá pra fazer no forno, né? Air fryer, até mesmo no micro-ondas. Fica uma delícia e como ele já é bem proteico, dá pra você utilizar até mesmo pastinhas de recheio. Fica muito delicioso e fica com textura mesmo de miolo de pão, sabe? Então testa aí que eu tenho certeza que você vai adorar. E por último, uma outra opção podem ser os muffinzinhos, inclusive salgados ou doces, em que a gente basicamente usa as mesmas massas das panquecas, mas ao invés de fazer na frigideira, que a gente tem preguiça, você pode botar naquelas forminhas de silicone e levar tudo para o micro-ondas, fica pronto rapidinho, ou para air fryer. Então, uma opção mais interessante, você pode fazer vários, fecha num saquinho ou num potinho com tampa, bota na geladeira e pode comer nos 2 dias seguintes. Então, prático pro dia a dia, foi o que eu te falei. Não é porque a gente vai retirar o pão que tem que passar fome ou não vai comer coisas gostosas. Pelo contrário, né? Às vezes esse momento de tirar o pão pode ser uma boa oportunidade para você conhecer receitas diferentes e melhorar a sua saúde. Me conta aqui embaixo se você já sabia desses benefícios, se você já tirou o pão por um momento e qual foi o resultado que você teve aí na sua rotina. Qual pão você usa? O que você utilizaria no lugar do pão? Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar curtindo o vídeo, isso é muito importante pra mim. E de compartilhar com quem você sabe que vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem. É isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.